Abre comigo em 1 Reis, capítulo 17. Cadê o Gledson? Me ajuda aí, hein, Gledson? Corre aqui. 1 Reis, capítulo 17, do versículo 7 em diante. Amém? Quem achou, fala aleluia. Quem não achou, fala misericórdia. Qualquer coisa acompanha aí no telão. 1 Reis, capítulo 17, do versículo 7 em diante. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei à viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Repete comigo. Para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Amém? Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te levamos, nós te damos graça e toda a honra nessa manhã. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, enche esse ambiente da tua presença. Enche os nossos corações da tua presença. Ó Pai, através do teu Espírito Santo, gera ativação no nosso espírito, na nossa alma, na nossa mente agora, Pai. Ó Deus, que toda a fortaleza, todo o sofisma nas mentes agora caiam por terra em nome de Jesus. Envia anjos aqui, Senhor, Pai. Abre o céu sobre este lugar, Senhor, Deus. Ó Pai, trabalha com poder e autoridade nesse ambiente. Nós declaramos que toda a autoridade desse lugar está nas tuas mãos. Usa, Senhor, Pai, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? É um tempo bem difícil o que está acontecendo aqui. A Bíblia fala assim que Acabe aqui, que é o rei, ele fez alianças erradas. E pelo fato dele ter feito alianças erradas aqui, e ter casado, né, se ajuntado com Jezabel. Jezabel era uma feiticeira, onde ela prestava os seus cultos, né, a demônios, e fez com que todo Israel começasse a se afastar do Senhor e se corromper por conta de uma aliança que foi feita errada, nesse tempo aqui. Acabe, ele não só abandonou os mandamentos do Senhor, mas também ele abandonou sua santidade, ele ficou distante do Senhor, ele perdeu o seu temor. E por conta desse governo que está agindo sobre Israel, no mundo espiritual é dado poderes territoriais a demônios. Então no mundo espiritual algo começa a acontecer. Eu lembro que muito parecido ao que a gente sofreu alguns anos atrás, com algumas mudanças de governo. E eu lembro que nessa mudança de governo, nós passamos um tempo de seca muito grande pelo Brasil. Não sei quantos vão lembrar. Por quê? Por conta dos poderes que começaram a reger sobre o território brasileiro. E eu vejo que a aliança que você faz pode interferir na tua vida ministerial. Aqui nesse momento aqui, a Bíblia está falando de algo que está acontecendo ali em Israel. Está falando de uma viúva que ela está passando por necessidade, os riachos se secaram pela falta de chuva, por algo que está acontecendo sobre aquele lugar.
E a Bíblia fala assim que Deus levanta um profeta, e o profeta, ele vai até a casa dessa viúva, porque ele precisa se alimentar. E o interessante é que quando esse profeta chega lá, o Senhor já havia, ele falou assim, eu ordenei para que essa mulher possa te alimentar. Ele pede água, mas também pede um alimento. E ele fala, e ela diz para ele, falou, eu digo a você que a gente só tem um pouquinho. Aqui o que a gente tem aqui é para a gente comer, e eu e meu filho a gente vai morrer porque não tem o que fazer. E eu acho interessante que o profeta ele é ousado, porque ele entende a direção que Deus deu para ele. Quando você confia em Deus, quando você confia no mover profético que está sobre a tua vida e a direção que Deus colocou sobre a tua vida, você entende que Deus está no controle da tua vida. Deus não perdeu o controle de nada, Ele continua no controle de tudo. Deus ele não perde o controle de nada, independente da situação que possa estar acontecendo na política, que possa estar acontecendo dentro da tua casa, que pode estar acontecendo através de enfermidades. Deus não perde o controle de nada, Ele continua no controle de tudo. E eu acho interessante aqui que ele pede algo, ele fala assim, vai e faça primeiro para mim. Olha só que interessante, por quê? A direção que Deus mandou ele ir até lá, é para que ele fosse alimentado. E aí ele vira e fala assim, depois você faz para você e para o teu filho. E aí que está, que algo é liberado, a palavra é liberada aqui. Eu quero que você entenda algo nessa manhã. Todas as vezes que Deus te pedir algo para você, Deus não quer tirar nada de você. Deus ele quer te abençoar. Vocês estão entendendo essa revelação? Toda vez que Deus pedir algo para você, Deus não está querendo tirar nada de você, porque tudo vem dele. Deus está querendo abençoar a tua vida. Só que nós somos inseguros. E a insegurança, ela é o fruto de você não confiar no poder de Deus que está regendo sobre a tua vida. O fato de você não confiar em Deus está ligado a não crer que Deus está no controle da sua vida. E o que eu acho mais lindo aqui é que essa mulher, ela entende isso e ela obedece. Ela faz o que ele está pedindo. Então, nessa manhã, eu quero começar falando sobre o poder da palavra, para que você entenda a dimensão disso. Quando nós estamos aqui orando, quando você está adorando o Senhor, quando você adora o Senhor, querido, você está adorando, e aí você fala, por que Deus precisa da minha adoração? Para Ele ser Deus, Ele precisa da minha adoração? Querido, Deus não precisa da tua adoração e da minha adoração para Ele ser Deus. Mas o fato de Ele pedir para que nós possamos adorar a Ele, é um meio de proteção sobre a tua vida. Olha que interessante, você se torna parecido com tudo aquilo que você adora. Vocês estão entendendo a revelação? Quando você adora o Senhor, você passa a ser parecido com Ele. Você se torna parecido com a santidade dele, porque isso vai te purificando, vai te curando, vai te libertando. A adoração, ela tem esse poder. Ela tem esse poder de cura. Quando você adora o Senhor, todas as moléculas do seu corpo começam a se transformar. Eu falo que existe uma experiência, se eu não me engano, não sei se é um coreano ou um chinês, que ele fez na internet, onde ele pega as moléculas, né? Se eu não me engano é da água ali, e ele começa a colocar sons, e ele vai colocando vários ritmos de som, e conforme ele vai fazendo isso, ele vai olhando essas moléculas e vai filmando, as moléculas vão transformando, elas vão se tornando numa imagem diferente. Então, quando você adora a Deus, a adoração, ela está curando o teu corpo, ela está curando a sua alma. Quando você adora a Deus, o Senhor está libertando a sua mente, porque existem mentes que estão cativas. Existem mentes que existem sofismas na mente. O que é o sofisma? É uma mentira que o inimigo plantou na tua mente e você vive naquela mentira achando que isso é uma verdade. E existem sofismas que o Senhor, Ele quer fazer o quê? Ele quer libertar a sua mente. Ele quer quebrar as cadeias que impedem de você olhar na totalidade de tudo aquilo que Deus tem para você. Então tem pessoas que não conseguem ter a revelação do Espírito Santo. Por quê? A sua mente está cativa. Então quando você fala para ela, você libera uma palavra para ela e fala, vai no culto que o Senhor vai te curar.
Ela entende que não, eu vou forçar demais o meu corpo. A mente dela está cativa. E o que o Espírito Santo ele quer fazer? Ele quer quebrar isso nas nossas mentes. Ele quer que você tenha uma mente livre para poder adorar o Senhor. Porque pessoas com a mente cativa, elas não conseguem adorar o Senhor na sua totalidade. Entenda que essa viúva, ela entende a profundidade da revelação. E não só ela, mas também o profeta que foi levado até ela. Você pode ter potencial, você pode ter propósitos, chamado para a obra, mas as alianças erradas irão destruir tudo isso na tua vida. Por quê? Porque quando você faz alianças, querido, você não está fazendo somente alianças com pessoas erradas, mas algo está vindo junto com essas alianças. Toma muito cuidado até com quem entra dentro da tua casa, porque dependendo da pessoa, ela nunca entra sozinha. Eu lembro de um aniversário que eu fiz na minha casa, e eu lembro que a gente passou esse aniversário ali, eu fiz para minhas crianças, né? E eu lembro que à noite a minha esposa teve uma experiência, porque ela fala assim que ela acordou e ela olhou para o corredor e tinha um demônio ali. Estava ali. E eu lembro que ela me acordou porque ela nunca tinha tido esse tipo de experiência. Ela me acordou e na hora que ela falou para mim, parece que toda a minha alma se encheu com aquela opressão. Eu me levantei e o Espírito Santo falou assim para mim, ó, se levanta e vai fazer uma limpeza espiritual na tua sala. Eu lembro que eu me levantei e eu fiquei ali por algum tempo orando e clamando a presença de Deus e limpando o ambiente. Eu falei assim, ó, Senhor, manda os teus anjos aqui, tudo aquilo que não procede de ti, sai desse lugar. E eu lembro que ela voltou a dormir e eu senti naquela opressão. Eu não consegui voltar para a cama enquanto eu não senti um alívio, porque a minha alma estava sentindo a opressão daquele lugar. Algo havia entrado ali. Então toma muito cuidado. Toma muito cuidado, porque quando as pessoas entram na sua casa, elas não entram sozinhas. Por que um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando vai fazer uma visita, ela entra, e a primeira coisa que o Senhor manda, nos ensina a fazer através da sua palavra, é saudar com a paz. Porque quando você sauda com a paz do Senhor, ela entra dentro da casa e ela habita dentro da casa. Então os anjos do Senhor, eles entram junto. Então toma muito cuidado. Por quê? Porque Satanás, ele começa a atuar na nossa fé, ele começa a atuar no nosso altar com Deus, e ele começa a atuar no nosso ministério profético. Ele começa a fazer parte de tudo isso. Entenda que o nosso coração, existe uma briga por ele. E ele está ligado à alma. Por que Satanás e os demônios, eles brigam tanto pela alma das pessoas? O corpo é feito dessa matéria, que é a terra. A Bíblia fala assim que do pó você veio, do pó você vai voltar, não é verdade? Mas o que é que colocou vida dentro de nós? É algo que veio de Deus. É algo que veio do Espírito de Deus. Ele soprou no homem. A alma e o espírito do homem, ela está viva aqui. Então Satanás, ele quer o mais precioso do homem, que é a alma dele. Então Satanás, ele sempre vai tentar contaminar a sua alma, distorcer aquilo que veio de Deus. Por quê? Porque se você recebe isso, você não consegue adorar a Deus na sua totalidade. E adorar a Deus não está ligado somente à adoração, mas está ligado também em atitudes. Tem pessoas que as tuas atitudes falam muito mais alto que a adoração dela, que as palavras dela. Tem pessoas que elas são tão amorosas naquilo que faz, que as pessoas olham para ela e vê algo diferente dela. Por que Jesus não permitiu que aquele endemoniado gadareno fosse com ele quando ele foi liberto? Todo mundo naquela cidade conhecia aquele endemoniado. Ele andava nu, nada podia prender ele, ele estourava todas as correntes, ele era agressivo, ele ia para os sepulcros para poder dormir. Alguns estudiosos dizem que ele se alimentava até com essas carnes. Com a nojeira da profundidade que Satanás coloca uma pessoa. Se você estudar alguns testemunhos de pessoas que eram envolvidas com magia negra,
elas vão contar o que os espíritos pediam para elas fazer num cemitério. Até comer partes de corpo. Esse endemoniado, ele fazia tudo isso. Só que quando ele é liberto, ele volta para a cidade, e a cidade começa a olhar e fala assim, ó, algo diferente tem que esse homem. Por quê? Ele tinha tido um encontro com Jesus. Quando ele pede para andar com Jesus, Jesus fala assim, ó, vai e volta para a tua casa. Aquele homem, nas tuas atitudes, ele não ia precisar ficar pregando de Jesus. Só pela vida dele, do que aconteceu na vida dele, já ia gritar Jesus para aquela cidade. Só dele estar andando pela rua, as pessoas iam olhar nele e vão falar assim, ó, tá vendo aquele ali? Aquele endemoniado ali, atormentado, Jesus teve um encontro com ele e transformou a vida dele. Tem pessoas que serão vistas por pessoas aí fora e vão olhar e vão falar assim, o que aconteceu com aquela pessoa? É só Jesus para fazer algo poderoso na vida dessa pessoa. Então Jesus, ele entendia isso, ele falou, volta para sua casa. Então tem atitudes que falam muito mais alto que palavras. O teu abraço pode ganhar uma vida. A sua oferta pode ganhar uma vida. A obra que você faz pode ganhar uma vida, pode mudar algo na vida de uma pessoa. Para analisar algo. De repente uma atitude que você tem, direcionada pelo Espírito Santo, pode transformar totalmente a vida de uma pessoa. A gente vê testemunho de pessoas que foram transformadas por conta de um abraço. Não foi por conta da palavra, não foi por conta do louvor, mas no final ela recebeu um abraço de alguém. E o Espírito Santo entrou dentro dela. As atitudes, elas podem transformar a vida de pessoas. Então entenda que as alianças que você faz pode destruir todo o teu chamado, todo o teu propósito. Toma muito cuidado com as pessoas que você anda. Se Deus, ele te separou, a Bíblia fala assim que luz, ela não se mistura com as trevas, ela entra e ela faz a diferença, ilumina. Quem que pode esconder uma candeia? Qual que é o sentido disso? O Senhor acendeu uma candeia para ficar escondido e não gerar luz. Então o teu ambiente de trabalho tem que ter luz através da tua vida. O ambiente das pessoas que você frequenta tem que ter luz. Só que as pessoas deixam que as trevas entram nelas. E o que faz a diferença é a luz do Espírito Santo na tua vida. A Bíblia fala assim que as virgens imprudentes não carregavam nas suas vasilhas o óleo suficiente, que é a presença de Deus, mas as prudentes tinham. Chegou o momento onde as prudentes tinham para poder ali se sustentar até a vinda do noivo. Só que as imprudentes acabaram e elas vão buscar mais e não dá tempo. Tem pessoas que estão querendo consertar a sua vida no último momento. Vai dar tempo. Querido, quantos de nós aqui pode dizer que você tem autoridade para viver 1 hora depois desse culto? Ou que amanhã você pode ter a autoridade de ter um dia de vida, se não for por ele? E nós queremos ter a autoridade de Deus. Não deixe que em cima da hora eu vou consertar a minha vida. O Espírito Santo está falando para você, é para agora, é para esse momento, é para hoje. Conserta o que tem que consertar. Entra na presença dele e rasga teu coração e fala para o Senhor. Fala, Senhor, eu não tenho força para isso. É para isso que o Espírito Santo está sobre a igreja. Esse é o propósito do ministério do Espírito Santo. Conduzir a tua igreja até a vinda do noivo. Vocês estão entendendo que você não pode fazer nada sem a autoridade do Espírito Santo na tua vida? Todas as vezes que eu vou ministrar, eu falo assim para o Senhor, eu falo, Senhor, se eu subir lá vazio, eu não tenho nada para derramar. Eu sei que não é através de mim, é através do teu Espírito. É através do teu Espírito na minha vida. Eu sei quem eu era quando eu estava perdido lá fora. Eu não tinha nada para oferecer para as pessoas. Mas hoje o teu Espírito faz toda a diferença na minha vida. Me usa. Se você não tiver essa revelação de entender que é através do Espírito Santo que as coisas acontecem na tua vida, você não vai romper no teu propósito.
Você não vai romper no teu chamado. Você não vai entender aquilo que Deus ele tem para você. Não é muito bom quando Deus ele levanta um homem de Deus, um profeta de Deus na tua vida? Tem pessoas que o Senhor levanta, homens de Deus, na vida delas para trazer ativação. É muito bom quando você recebe esse tipo de coisa. É um privilégio do Senhor sobre a tua vida, é um favor do Senhor. Quando você aceita Jesus, é apenas o início, mas existe uma carreira proposta que você tem que percorrer ela. É a corrida que Paulo fala nas suas cartas. Foi-me colocado uma carreira. Mas, querido, você só vai conseguir chegar até lá pelo Espírito Santo dirigindo a tua vida, orientando a tua vida, te capacitando, te dando instruções, te orientando. E às vezes o Espírito Santo ele faz isso, ele coloca um profeta cheio do Espírito de Deus na tua vida para te orientar, para trazer luz ao teu caminho. O Espírito Santo, ele quer ser o seu conselheiro. Por que tem pessoas, às vezes a pessoa está dentro da igreja e ela não resiste ao Espírito Santo, tipo pecando. Tem pessoas que têm a sua vida de santidade na presença de Deus, mas ela resiste à voz do Espírito Santo, à direção do Espírito Santo, quando o Espírito Santo está direcionando ela para fazer alguma coisa, e ela não faz. O Espírito Santo está falando para você, vá. Eu fui buscar os microfones ali, e na hora que eu estava voltando por aqui, o Espírito Santo me mostrou a irmã lá do outro lado, lendo a Bíblia. Ele virou para mim e falou assim, ó, vai lá que eu acabei de entregar uma revelação para ela agora, e fala para ela tirar a oferta. Eu cheguei lá, na hora que eu cheguei perto dela, que eu fui ver que ela estava escrevendo. Ela estava escrevendo algo. Eu falei assim, você vai tirar a oferta. E ela aceitou, querido. Você está entendendo o que o Espírito Santo faz? Ele vai te condicionando. Quando chega a presença do Espírito Santo, ali tem revelação, tem unção, chega o poder de Deus e chega um milagre na tua vida. Uma pessoa, quando ela é direcionada pelo Espírito Santo, ela tem tudo isso. Existem chaves espirituais na vida dela, para ela poder abrir portas espirituais na tua vida. Se você pudesse entender o mundo espiritual, às vezes a gente fala disso, fala, parece que é tudo muito místico. Querido, o que foi criado primeiro, a terra ou os céus? O que foi criado primeiro? Os céus. Esse mundo material é apenas uma cópia do que é os céus. A Bíblia fala que lá no céu tem chave, a Bíblia fala que lá no céu tem espada, a Bíblia fala assim que tem escudo, tem cavalo. O que foi criado primeiro, os anjos ou os animais? Os anjos, não foram? Os animais é um reflexo dos anjos, é a aparência dos anjos. Vocês estão entendendo? Eu quero que você entenda essa revelação. Eu quero que você entenda essa profundidade. Se você pudesse compreender aquilo que Deus ele quer fazer na tua vida. Por isso que eu falo, existem pessoas que estão com chaves na mão de ativação e não dão vazão ao Espírito Santo, de serem usadas, e as chaves ficam aí nas tuas mãos, e o Espírito Santo já falou, visita aquela pessoa, eu vou usar a tua vida, mas é você, mas sou eu tão pequenino, é você mesmo, querido, porque é o Espírito Santo que vai fazer, não é você que vai fazer. Vocês estão entendendo a diferença? É o Espírito Santo que está em você que vai fazer a obra. Às vezes a gente fica esperando e fica assim, eu estou orando, a igreja começou a orar de madrugada agora, a igreja está orando, a gente vai provocar o avivamento. A igreja está jejuando, a gente vai provocar o avivamento. Porque você não entendeu nada. Se a igreja está orando, se a igreja está buscando de madrugada, se a igreja está jejuando, é porque o Espírito Santo já provocou o avivamento dentro dela. Ele só está sendo manifestado através da igreja. Vocês estão entendendo? Através de você, você não pode nada, é tudo através dele. É tudo através do Espírito Santo. É através do Espírito Santo que as coisas acontecem. Satanás, ele quer destruir o ministério profético na tua vida. Ele quer que você não entenda essa profundidade. Porque nós, primeiro,
queremos ver alguma coisa para poder acreditar. E entenda algo, que seja uma revelação para mim e para você. Todas as vezes que Deus ele quer manifestar algo na terra, isso já foi conquistado nos céus. Já foi conquistado nos céus pela tua vida. Tudo aquilo que você precisa, o Senhor já conquistou nos céus. Todas as bênçãos celestiais já foram liberadas nos céus. É lá que a igreja tem que estar. É lá que nós temos que andar. É nas regiões celestiais e andando acima do império de Satanás, porque ele também habita lá, mas Jesus colocou a igreja acima dele, e nós andamos, ele está aos nossos pés. Você tem mais autoridade como igreja do que o reino das trevas. Então primeiro começa a acontecer lá. Você ora e você vai sacando aquilo que já foi liberado para a tua vida. Se tudo já foi liberado através da crucificação de Jesus na cruz, se tudo já foi feito, se tudo foi liberado sobre a tua vida, por que não está acontecendo na tua vida? É porque a igreja precisa chegar lá, e você chega lá colocando teus joelhos no chão, você chega lá adorando o Senhor, você chega lá clamando, jejuando, você entra nas regiões celestiais e vai sacando, e vai tomando posse. Senhor, eu tomo posse daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, eu tomo posse da minha cura, porque o Senhor já levou as minhas enfermidades na cruz do Calvário. A tua cura está lá, sobe lá e pega ela. Como igreja você tem autoridade. O Senhor te chamou para você habitar lá, mas tem pessoas que não querem ficar lá. Tem pessoas que gostam de ficar lá e uma hora elas descem. E o Senhor te chamou para ficar lá. O ministério profético faz você entender coisas. O Senhor ativa algo em você, para você começar a entender sobre o mundo espiritual. Mateus 12:36 diz assim, mas eu lhe digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras você será condenado. Olha o poder da palavra. Tem pessoas que Satanás consegue, através de situações, contaminar o coração dela. Primeiro vem aqui, na tua mente. Primeiro, o inimigo ele joga na tua mente. Por que o Senhor ele nos alerta? Ele fala assim, não entristeceis o Espírito Santo, pelo qual vocês foram selados para o dia da redenção. Aí ele começa a falar para você, longe de você toda mágoa, longe de você toda a ira, todo o inconformismo. Por quê? Porque nós estamos ouvindo aquilo que o inimigo está dizendo, mas não que o Espírito Santo está nos orientando. E o inimigo vai inflamando a tua mente, vai inflamando, você vai recebendo aquilo, vai inflamando, e ele vai lançando. A Bíblia chama de dardos inflamados do maligno. Ele vai te inflamando. E em vez de você renunciar a tudo isso, fala, Satanás, a minha mente é de Cristo. Eu clamo o sangue de Jesus da minha mente. Eu não aceito essa mentira. Vai lá, faz o mesmo. A pessoa está fazendo isso com você, faz o mesmo. Está amarrado, Satanás. Não foi isso que Jesus ensinou na cruz. O Senhor ensinou a amar. As minhas obras têm que ser de amor. O inimigo está aqui, não, vai curtir a tua vida. Larga a mão, vida, você só tem uma. Está amarrado, Satanás. A minha vida de Cristo eu já entreguei para Ele. Você vai dando uma resposta. E às vezes as pessoas acham que Satanás, ele escuta os pensamentos. Querido, você tem que falar, você dá uma ordem. Você libera uma palavra, você dá uma ordem, fala, eu não aceito nenhuma palavra, nenhum dardo inflamado maligno na minha mente. Vai quebrando tudo agora, Espírito Santo. Vai quebrando tudo aquilo que o inimigo está fazendo, todas as armadilhas. Vai liberando teus anjos, Jesus. Vai guerreando. É assim que um homem de Deus, uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo tem que fazer. É quando você se posiciona. O inimigo ele é astuto, ele vai levantando circunstâncias. Ele vai transformando situações. Ele vai manejando o mundo espiritual. Existem espíritos que são territoriais. Existem espíritos que são lançados, são territoriais.
para poder manipular situações, para poder prender a igreja. Então Satanás, ele libera espíritos territoriais, e ele vai criando situações, para quê? Para paralisar a igreja, para paralisar a sua casa, a sua família, o seu ministério, para paralisar a sua vida. Mas você tem autoridade sobre isso, amém? Fala para o irmão que está do teu lado, fala assim: você tem autoridade sobre isso. Então não aceite nunca. O Espírito Santo mandou você pregar, não fica liberando a palavra, eu não consigo. Você consegue sim. Libera uma palavra profética para o teu irmão, fala assim: você consegue sim. Em nome de Jesus você consegue. Deixa o Espírito Santo te usar, não tome posse dessas palavras. Tem pessoas que o Espírito Santo está aí, ó, vai para o louvor. Eu ungi a tua voz. Nós estávamos fazendo um seminário no final da semana passada, lá em Batatais. E eu lembro que no segundo dia, no sábado lá, começou a chegar bastante pessoas que não estavam no primeiro dia, e nem que eu tinha visto quando eu tinha ido lá pregar algumas vezes lá. E começaram a chegar essas pessoas. E nós orando ali, para que o Senhor trouxesse ativação sobre aquela igreja. E eu lembro que veio um casal para frente, e esse casal eles chegaram, e na hora que eu comecei a orar por eles, na hora que eu cheguei na moça, eu vi uma unção na boca dela. E eu vi ela louvando o Senhor, e quando ela louvava, saiu uma unção da boca dela. E eu comecei a entregar para ela, eu falei assim: ó, eu não te conheço, mas o Espírito Santo sabe quem você é. Existe uma unção na sua boca. Existe uma unção quando você louva. E ela começou a chorar muito. E eu fui nele, comecei a liberar algumas profecias, e ele começou a receber da presença de Deus. Na hora que acabou o culto, ele chegou em mim e falou assim: você conhece ela? Eu falei: não conheço, nem sei quem que é. Ah, mas como é que você sabia aquilo? Eu falei: foi o Espírito Santo que me mostrou. Ele virou para a gente e falou assim: ó, sabe quem que a gente é? Nós éramos os líderes de jovem aqui da igreja. Nós estamos afastados há uns 5 anos. Mas hoje nós decidimos voltar para Jesus. Sabe por que isso começou ali? Porque o inimigo começou a criar uma mentira nas mentes dos jovens que estavam ali. Na hora que eu fui saber o histórico, havia uma rede de jovens com quase 80 jovens ali. Era uma das maiores que tinha na cidade. Mas o diabo, ele começou a implantar uma mentira, que não existe dom do Espírito. Ele começou a implantar uma mentira, que o falar em línguas não era do Espírito Santo, que você já estava predestinado para ser salvo. Sabe o que aconteceu com aquela rede de jovens? Eles saíram desse lugar e foram para uma outra igreja, onde essa igreja pregava sobre isso. Sabe onde estão esses jovens hoje? Todos estão desviados da presença de Deus, porque resistiram ao Espírito Santo. E ali eu sei que começou algo através daqueles jovens. Eu vi ele com um instrumento na mão, eu perguntei para ele. Ele falou: como é que você sabe isso? Eu falei: eu não sei, eu estou tendo uma visão. O Espírito Santo está me mostrando. O Espírito Santo vai levantar vocês aqui, amém? E eles entenderam isso. Aí já me mandaram para mim, eu fiquei todo feliz, porque mandaram para mim. E falavam assim: ó, eles estão postando louvor, estão colocando... Eu fiquei muito feliz com isso. A família é muito feliz. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele faz isso, querido. Deus, ele te ungiu para libertar os cativos. Ele te ungiu para você liberar palavras proféticas. Ele te ungiu e colocou chaves nas tuas mãos para você abrir portas no mundo espiritual. O Senhor te capacitou, se levanta. Se posicione e não aceite o inimigo dizer que você é um fracassado, que você não pode, que você não é capaz. Quando você é revestido por Ele, querido, existe toda a autoridade que você precisa nele. Se levanta, vai para cima, deixa o Espírito Santo te usar. Tem pessoas que estão debaixo de uma opressão do medo. Ah, eu não consigo, eu tenho medo. Toda vez que você fala isso, é tão poderoso as tuas palavras, que o diabo, ele vem e ele pega todas elas.
para poder usar como decretos contra a tua vida. Não é por conta das nossas palavras que nós seremos medidos. O inimigo ele pega todas as palavras que você lança. E quando você fala que tem medo, ele coloca um espírito do medo sobre a tua vida e te oprime. E ele começa a oprimir a tua vida para você não conseguir fazer nada. Eu não consigo porque eu tenho medo. Aí esse espírito maligno está regendo sobre a tua vida. Olha só o que o Espírito Santo ele faz. 2 Timóteo 1,7 diz assim, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O Espírito Santo colocou um espírito de ousadia dentro de você, de amor, de equilíbrio. É para estar acima de todo o espírito do medo que se levantou. É para você caminhar acima dele e dizer, eu posso sim, porque aquele que está em mim é maior do que está no mundo. Eu posso sim, porque eu sou luz no meio das trevas. Eu posso sim, eu posso caminhar, eu vou avançar, porque o Espírito Santo me ungiu para libertar os cativos. Você pode, amém? Fala para o teu irmão aí, fala assim, você pode. Tem pessoas que esses demônios conseguem deixar cativo e amordaçar elas espiritualmente. O diabo ele é tão astuto, Satanás ele é tão astuto com os seus demônios, que ele não precisa te tirar da igreja para você não cumprir aquilo que Deus te fez para você cumprir. Ele só precisa que você fique com a tua boca fechada. Ele só precisa que você seja egoísta e pense em você. Tem pessoas que são egoístas espiritualmente. Só pense em você. Não, eu já estou salvo. Não, eu vou ficar na minha aqui. E o diabo ele vai e te coloca uma mordaça espiritual. E ele trava a sua boca. Eu lembro de pessoas que nessas orações que a gente vem para frente aqui, na hora do louvor, eu lembro de uma jovem, e na hora que eu estava orando por ela, e pedindo para o Senhor ativar ela, para ela entrar no propósito daquilo que Deus tinha para a vida dela, ela começou a ter ânsias de vômito. E ela começou a falar para mim, ela falou assim, eu estou tendo ânsia de vômito. O que é isso? E na hora o Espírito Santo falou assim para mim, eu orando por ela, fala para ela quebrar o decreto que ela lançou, que ela nunca mais voltava para o ministério, porque ela tinha passado por uma frustração. Na hora que eu virei para ela, eu falei assim, você liberou uma palavra que você nunca mais ia voltar. Ela começou a chorar. Eu falei, vamos pegar isso agora de novo? Eu falei, Satanás, toda a palavra que ela lançou agora, nós recolhemos no mundo espiritual. E nós trazemos de volta para ela agora. E ela conseguiu voltar. Por quê? Havia um decreto. Ela tinha liberado algo e Satanás pegou. Existem poder nas suas palavras. A palavra de Deus nos ensina que o homem seja tardio até no falar. Pensa muito bem antes de liberar. A Bíblia fala assim que é sim, sim, não, não. Passou disso é do maligno. Fala para você não jurar por nada que está nos céus. Porque você não tem esse domínio, você não tem esse poder. Por que ele está sendo tão radical naquilo que você fala? Porque ele sabe que Satanás, ele se alimenta das palavras que você lança no mundo espiritual. Então às vezes a pessoa está frustrada, ela começa, a minha família não tem jeito, a minha vida não tem mais jeito, eu não vou conseguir caminhar, não vou conseguir avançar, eu já desanimei da vida, e Satanás está aqui comendo das tuas palavras. Deus ele ungiu os teus lábios, amém? O Espírito Santo ele te ungiu para você profetizar. Quando você declara algo no mundo espiritual, o mundo espiritual se move a favor da tua vida. Quando você ora, e nós estávamos aqui orando, o Espírito Santo, ele começa a provocar isso na igreja. E nós estamos orando, e o Senhor vai enviando anjos a batalhar pela igreja, a respeito do ministério, a respeito da cidade. Existe poder nas nossas orações. E quando nós estamos em concordância, mais poder ainda. Se uma pessoa aqui
e eu falar assim para ela, se levante aí e grite. Ela vai gritar, nós que estamos aqui dentro da igreja, iremos ouvir. Se eu pegar 2 ou 3 pessoas e mandar gritar, de repente o grito chegue até no administrativo. Mas se toda a igreja se levantar e gritar, de repente todo o quarteirão começa a ouvir o grito da igreja. É assim no mundo espiritual quando nós oramos em concordância. No mundo espiritual, algo começa a acontecer. Por isso que quando nós somos igreja, existe autoridade. Por que Satanás não está conseguindo tocar nas crianças? Olha só, por causa da aliança dos pastores, por causa da aliança dos líderes. E querido, isso é o Espírito Santo agindo, porque senão era para a gente estar brigando um com o outro. É o Espírito Santo agindo e trazendo concordância. É o Espírito Santo nos unindo no mesmo propósito. E isso é obra do Espírito Santo sobre a igreja. É lindo isso, porque a igreja está sendo obediente, está ouvindo a direção, a voz dele. E isso está nos protegendo. Isso está protegendo as nossas crianças, os nossos filhos. Olha só os decretos, como eles acontecem. 1 Reis 17:11, não precisa abrir mão. Mas olha só, ela declarou morte. Enquanto ela ia buscar água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Olha o fruto disso. 1 Reis 17:17. Algum tempo depois, o filho da mulher, da dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias, o que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para me lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Entenda uma coisa. Todas as vezes que nós passarmos por alguma coisa, às vezes nós achamos que o Deus está nos punindo pelos nossos pecados. Não é Deus que te pune pelos teus pecados. É o teu próprio pecado que te pune. É o meu pecado que me pune. O inferno não foi feito para os homens. Foi feito para Satanás e seus anjos. Mas o homem vai para lá porque ele escolheu ir para lá. Deus, ele é amor. Mas ele também é justiça. E a justiça está em tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Essa mulher começa a arrumar um culpado pela palavra que ela liberou. Quem que tem autoridade sobre a tua vida, a não ser Deus que está regendo sobre ela? Saul, ele tinha sido levantado por Deus. Davi começou a ser perseguido. Por algumas vezes, Saul foi entregue na mão de Davi e Davi não ousou tocar nele. O tempo inteiro, Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus, porque ele disse o seguinte, foi o Senhor que levantou ele, o Senhor se resolva com ele, e eu não vou tocar no ungido daquele que o Senhor levantou. Isso aqui é um exemplo. Às vezes nós ficamos colocando culpas em líderes. A pessoa, ela para e ela acha que é porque o líder criou um peso sobre a vida dela, um decreto sobre a vida dela. Saul tinha lançado um decreto de morte sobre Davi, mas havia um decreto de vida sobre Davi, e ele ia reinar. Havia uma profecia que foi lançada, porque ele foi ungido quando criança. Entenda algo, Davi, ele não ia ser rei lá na frente. Davi, ele já tinha sido rei quando o óleo desceu sobre a cabeça dele. Algo no mundo espiritual já tinha acontecido. Não deixa as pessoas te oprimirem e você achar que você não pode porque liberou um decreto sobre a minha vida. Nós nos colocamos como vítimas nas situações, e quem é vítima não cresce em nenhum momento da sua vida. Quem é vítima se torna refém de tudo aquilo.
Querido, você foi ungido com o Espírito Santo. Nada tem o poder de te paralisar. Entenda que Ele está no controle da tua vida. Por que Elias vai lá e ele libera? A Bíblia fala assim que ele se deita sobre o menino e libera vida sobre ele. Porque havia vida no profeta. Existe vida sobre ti, amém? Não existe morte sobre você, existe vida sobre você. Você tem a autoridade para ressuscitar vidas, porque o Espírito Santo ele te encheu, o Espírito Santo ele te capacitou. Provérbios 12:18: há palavras que ferem como espada, mas a língua do sábio traz cura. O Espírito Santo ele gera cura através das tuas palavras. Deus ele vai colocar palavras de multiplicação dentro de você, para você liberar para as pessoas, amém? Deus vai liberar palavras de revelação para você liberar sobre as pessoas. Deus ele vai liberar chaves espirituais para você abrir portas espirituais para as pessoas. Deus vai liberar palavras para você provocar um milagre sobre a vida das pessoas. Se levante nele. Isaías 55:11: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela nunca voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito pelo qual eu enviei. Quando você libera uma palavra, o Senhor sela ela com os anjos do Senhor, e ela vai chegar até aquilo que foi determinado, amém? O Senhor te ungiu para isso. Elias era um cara muito estranho. Olha só esse homem, ele fala com a nuvem, ele fala com o vento, ele fala com o céu. E algo acontece. Por que que isso acontece? Porque ele entendia o poder da palavra. Hebreus 11:3: pela fé entendemos que o universo foi formado pelo poder, pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Olha o que ele está dizendo, todo o universo foi formado pela palavra. A palavra que sai de dentro do Senhor, e Ele colocou através do Espírito dele dentro de você. Elias entendia o poder da palavra, por isso que ele falava com o céu, ele falava com as nuvens, ele falava com o vento e as coisas aconteciam. Ele entendeu o poder da palavra. Você precisa entender o poder da palavra. Eu preciso entender como igreja o poder da palavra. Nós precisamos caminhar na palavra liberada sobre a nossa vida. Pedro, ele caminhou em cima da palavra que foi liberada sobre ele, quando ele disse o seguinte, ele fala assim, deixa eu ir até você, e Jesus fala assim, vem, e ele começa a caminhar sobre as águas. Pedro ele não caminhou sobre as águas, ele caminhou em cima da palavra que o Senhor liberou. E eu estou liberando uma palavra sobre a tua vida hoje. O Senhor vai te levantar com poder e autoridade, para saquear as trevas, para ganhar vida, para trazer libertação, para gerar cura aos corações, para trazer e liberar milagres sobre as pessoas. Eu libero essa palavra e profetizo sobre a tua vida, que o Senhor te levanta hoje, cheio da presença dEle, cheio da unção dEle. Você não é mais vítima. O Senhor te curou. Você não está mais enfermo, o Senhor te curou. O Senhor te capacitou com poder e autoridade. Amém? Profetiza, libera a palavra. Provérbios 18:21: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. O que os gostam de usá-las comerão do seu fruto. Eu queria que você ficasse de pé.